Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda às 6 horas estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E sejam bem-vindos à temporada 6. Gente, como vocês acabaram de ouvir, a gente vai ficar só às segundas agora, às 6 da tarde. Por quê? Porque a gente definiu que tirando um dia de gravação, de postagem, de episódio, a gente conseguiria ter mais tempo livre para conseguir fazer mais coisas para vocês, mais tipos de conteúdos diferentes e conseguir pensar cada vez mais em mais coisas. Exatamente. Então, por conta disso, a gente vai fazer um teste na temporada 6, ver também o que vocês acham. A partir dessa temporada, a gente só vai lançar episódio na segunda-feira, às 6 da tarde. E provavelmente vai ser intercalado, né? Entre episódios nossos e episódio com convidado, mas também não é uma regra, pode ser um pouco aleatório. E também outra mudança, né? Como vocês podem ver, agora o episódio meu e da Giovana vai ser aqui. A sugestão foi de vocês, inclusive. A gente gostou de fazer no último episódio, Do Natal. Do Natal. A gente fez aqui, vocês adoraram. Vocês falaram, nossa, por que vocês não começam a fazer episódio de vocês aí? A gente amou. E faremos agora, a partir de hoje, todos os nossos episódios nesse sofazinho aqui. E uma outra coisa que a gente definiu, vocês pedem muito porque a gente fale mais da nossa vida pessoal, da nossa vida atual. Esse episódio, inclusive, vai ser basicamente sobre isso, né? A gente fez o Desencalhamos no ano passado, que a Júlia conta um pouco do começo do relacionamento dela e eu conto do meu noivado. E aí a gente ficou devendo pra vocês essa parte 2, então a gente vai fazer uma atualização aqui de como que tá a nossa vida agora. Era pra gente ter feito já no ano passado, mas as coisas ainda estavam muito frescas, né, as novidades ainda viriam, então a gente optou por fazer esse ano. Então todo começo de episódio a gente vai trazer um pouco mais da nossa vida pessoal mesmo. Então podem realmente mandar perguntas que a gente vai estar sempre falando aqui com o nosso tema principal, isso não vai mudar, mas vai ter mais da nossa vida nos dias de hoje para vocês, já que vocês pedem. Então é isso, agora sim nosso ano começou. Que eu estava de férias, Giovana também. Giovana fez uma viagem gigantesca pro Japão, não sei se vocês acompanharam. A gente queria, inclusive, contar pra vocês a nossa viagem. Foram 2 destinos muito distintos, né? A sua? Eu fui pra Seychelles. Você esqueceu sua viagem? Eu fui pra Seychelles, uma ilha na África, gente, meio diferente, né? Acho que não são muitas pessoas que vão. E assim, foi uma viagem surreal, incrível, mas eu amo o mar, eu e meu namorado, a gente gosta de ficar assim, torrando e pegando sol, e ele gosta de pescar, é um lugar que tem muita pescaria, então pra gente foi tipo, a gente se desligou, foi maravilhoso, fiquei 5 dias sem telefone. No primeiro dia eu fiquei meio irritada, falei assim, gente, não, você não tá entendendo, eu preciso da internet, eu preciso postar. Não funcionava a internet? O Wi-Fi não subia vídeo nem foto, né, só conseguia responder mensagem, eu falei, cara, quer saber, eu vou aproveitar e vou isolar meu celular. E foi, tipo, a melhor coisa que aconteceu. Às vezes é bom, né, quando... A gente tem que ser obrigado a isso, né, mas é bom. Precisa ser obrigado, literalmente. Ô, Ju, lá são ilhas? Como é que funciona Seychelles? Então, são várias... Tem a ilha principal, né, e aí, em volta dessa ilha principal, que se chama Marre, né, tem algumas ilhas pequenininhas do lado. E aí a gente resolveu ficar em 2 ilhas pequenas, porque... menos gente, mais exclusivo, assim, sabe? Tipo, o mar também, a gente ficou fuçando, juro, meu namorado, ele é igual você e o Alexandre, viciado em organizar viagem. Tipo assim, ele sabia o mapa inteiro na cabeça dele. E foi até maravilhoso, porque eu me relaxei um pouco, porque normalmente eu, solteira, ficava organizando as coisas. Eu falei, não, quer saber? Organiza você. E a gente ficou em 2 ilhas paradisíacas, foi muito gostoso. Se você pudesse escolher uma ilha, qual delas você escolheria? A principal ou as menores? Então, a principal a gente não ficou, a gente não se hospedou na principal. Você pousa na principal? E gente, é longe, juro, era tipo, foi, sei lá, umas 15 horas de voo até você chegar em Doha, aí mais 3 horas de voo até você chegar em Seychelles, e aí quando você chega na ilha principal, você ainda pega um aviãozinho pra outra ilha, entendeu? Então, assim, é cansativo, você demora mais de 30 horas pra chegar no lugar. Mas por isso que eu acho que pra gente valeu muito a pena ficar em 2 ilhas, porque como a gente demorou muito pra chegar, se a gente tivesse ido embora, sei lá, em 3, 4 dias, ia ter sido muito corrido, sabe? Ia ser quase a viagem, o trajeto de avião inteiro. E o programa lá é o quê? Tipo, mergulho, Mergulho, snorkel,
snorkel, passeio de barco, pesca, curti os restaurantes do hotel. Não cansou? Você ficou o quê? Uns 8 dias lá? Fiquei 3 dias em uma ilha e 5 dias Não em cansou? outra. Zero cansou. O que, né, me perguntaram até, se você pudesse mudar, você mudaria alguma coisa? Como a gente foi numa época, a gente foi agora em janeiro, é uma época de chuva. A gente deu muita sorte porque a gente teve 6 dias de muito, muito sol. Então foi maravilhoso. Os últimos 2 dias choveram o dia inteiro. E assim, se a gente tivesse uma bola de cristal... Teria voltado antes. A gente teria voltado antes, porque, né, numa ilha, se você curte com sol, com chuva você não tem nada pra fazer. Então, a gente teria voltado 2 dias antes. Mas, não tinha como saber. E mais uma pergunta. O mar é muito clarinho? Eu já fui em lugares com mar mais claro. Tipo, Tahiti eu achei mais claro, a própria Sardenha na Itália mais claro. Mas não deixa de ser claro. É claro, mas tem... Sabe quando tem alga na beirada, assim, do mar? Então, isso me incomoda um pouco, mas... Aquelas algas moles? Verdes? Exato. Isso me incomoda um pouco, mas assim, lindo, lindo o lugar. E mais uma pergunta. Quando... É uma viagem cara? É uma viagem cara. Mas é uma... Assim, a minha pergunta é uma viagem cara a ponto ou depende de onde você estiver hospedado? depende de onde você estiver hospedado. Dá pra fazer uma low cost? 100%. E é legal tanto quanto? Claro, né? Quando você muda o hotel, isso interfere muito no resultado da viagem. Mas assim, a pessoa ela consegue ter a experiência que Seychelles traz através de um hotel mais barato. Consegue, com certeza. Porque assim, a gente fez passeios pra praias e pra ilhas fora do nosso hotel, inclusive. Eu sei que rola, tipo, aqueles catamarãs, sabe? Que as pessoas compram ingresso e aí entram e vão e visitam as ilhas. Esses são os melhores programas, eu diria. Entendeu? Você conhecer as diferentes praias. E aí você fica num hotel low cost, você pega esse catamarã, então assim, a sua viagem fica muito mais em conta. Entendi. Do que você pegar um barco privativo, de você pegar hotéis mais caros. Então, sim. E Seychelles é um destino onde as pessoas gostam de passar lua de mel. Você recomenda? Se você é uma pessoa que curte praia, eu recomendo 100%. Inclusive, meus pais passaram lua de mel em Seychelles. Eu acho que eu vou passar lá também. Mas eu já vi bastante gente, né, passando lua de mel em Seychelles. Mas eu também ouvi pessoas não gostando. Então, minha pergunta é se você recomenda... Mas por que as pessoas não gostaram? Eu acho que isso tem muito a ver com o hotel. E por esse casal que foi, eles já foram pra Maldivas. E eles preferiram Maldivas. O Mar das Maldivas, eu nunca fui, tá? Mas vendo foto, parece ser mais claro do que Seychelles. Sim. Eu acho que quando você vai pra um e pra outro, talvez você compare, né? Exato. Também nunca fui pra Maldivas, mas de verdade não é um destino que me desperta muito interesse. Eu sou muito mais pra Seychelles do que Maldivas. E conta um pouco do Japão pra gente. Então, gente, o Japão... Eu amei demais, tá? Demais, demais, demais. Eu deixo isso muito claro, porque logo após vai vir um comentário meu. Eu achei o Japão, um pouco polêmico vou falar, mas um pouco superestimado o destino. Eu tinha na minha cabeça que o Japão era uma coisa meio mudança de planetas. Porque quando eu fui pra Índia, eu esperava uma coisa da Índia, e quando eu cheguei lá, eu realmente achei que eu estava fora do planeta Terra. É um modo de viver muito diferente. Cultura. Cara, cultura, estilo, comida, construções, moradia, tecnologia, civilização, tipo, é muito, muito, muito diferente. Tipo, os indianos, eles não têm costume, por exemplo, com pessoas loiras, né? Porque eles não têm indiano loiro. Então, qualquer loiro que anda lá, eles querem tirar foto, é como se você fosse realmente um ET em outro planeta, sabe? E eu senti muito da Índia. A Índia, eu voltei fissurada por aquele lugar, porque realmente ele me tocou de uma forma diferente. Eu não tenho vontade de conhecer a Índia. Muitas pessoas não têm, e eu não recomendo pra todo mundo também, porque a Índia, ela é muito contraditória, ela é muito luxuosa e ela também é muito pobre ao mesmo tempo. Ela é muito maravilhosa, mas ela não tem o saneamento básico em muitos lugares. Ela é muito 880, sabe? Mas isso me encantou. É porque eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errada, tá? Eu tenho a impressão de que as pessoas muito ricas lá moram em palácios e são mais intocáveis, e o resto da população é muito precário. A Índia, ela é separada por castas, né? Então, se você nasce, eu não vou lembrar agora, mas se você nasce numa casta, vamos numerar tem nomes. Elas têm nome. Então, é como se fosse uma categoria de classe social. Então, você nasce na classe social média, você morre na classe social média. Você não muda de classe.
Você não consegue? Não. E aí, gente, posso estar falando besteira agora porque eu não lembro exatamente como é que funciona, mas você não transita entre classes. Então, a classe que você nasce é a classe que você morre. Então, você falou intocáveis. Você falou a palavra intocáveis. Tem os intocáveis, que são as pessoas que elas são meio rejeitadas, elas são excluídas da sociedade. Então é uma coisa. E aí você sai, sei lá, de um palácio para um lugar muito simples, mas muito simples, até simpático de falar. Eles. É pobre mesmo a palavra. Então, é um lugar que me deixou muito tocada, de verdade, assim. Mas eu não recomendo pra muitas pessoas, porque é difícil de comer eu também. Acho que um dia eu quero visitar, porque eu sou igual a você, eu amo conhecer Tipo, culturas homem. novas. Eu nunca recomendaria pra nenhum homem ir. Acho que o homem é o tipo de viagem que o homem não vai gostar. Jura? Eu acho que é uma viagem muito espiritualizada, não sei nas pessoas que acreditam nisso, mas é mesmo. O budismo lá, ele te toca de uma forma diferente. Ai, tudo lá é diferente. Tipo, as construções. Enfim, não sei nem porque eu comecei a falar da Índia. Voltando pro Japão. Eu achei que eu fosse chegar no Japão e eu também ia chegar em outro planeta. E eu não cheguei nesse planeta. O Japão, ele é um lugar muito rico, como, na minha opinião, Paris, Londres, Nova York, Miami, ele é muito parecido com esses lugares da Europa que tem dinheiro, com a cultura japonesa muito explícita. Então, uma outra coisa que eu achei que eu fosse encontrar, e aí eu acho que foi uma ignorância da minha parte, tecnologia. Você imaginou que fosse meio futurístico, assim? Eu tinha certeza que era Mas futurístico. isso não é mais tipo China? Então, e aí, algumas pessoas que eu falei isso, muitas chocaram, falando assim, como assim lá não é tecnológico? E outras falaram, Giovanni, isso é China. Então, assim. Essa deve ser da sua consentida. Exato. Tipo, na minha cabeça, o Japão era muito tecnológico. E não é só na minha cabeça, tá? O que me confundiu também. Essa viagem ao Japão tá fechada há muito tempo. Eu fechei, sei lá, uns 10 meses antes. Então, eu via muitos vídeos do Japão. E muitos vídeos do Japão me mostravam umas coisas que eu falava, meu Deus. E muito voltado pra tecnologia. Sabe aqueles vídeos que falam, tipo, o Japão está em 2050 e eu vou te dizer por quê? Sim. Ju, eu vi milhares desses vídeos, Você milhares. Foi iludida nesse sentido. Então eu falei assim, meu Deus, eu vou chegar, carros voando, eu vou estar voando também, vai estar todo mundo voando, eu vou estar em Saturno. Tipo assim, vai ser uma coisa que, tipo, nunca vista antes. E isso não aconteceu. Por isso, eu fiquei um pouco tipo, não tipo, era. Quebra de expectativa. Não é o que eu tava esperando. Entendi. Agora, assim, eu amei muito. E eu voltaria. Caro? É um lugar caro? Eu achei tudo lá mais barato que o Brasil, tirando transporte e restaurantes bons. Os restaurantes lá tem Mas muito. Dizem que tem muito restaurante bom, tipo, de esquina, assim. Já ia me autocorrigir. Lá tem muito restaurante de estrela Michelin, né? Que são os restaurantes mais tops. Considerado mais tops por uma categoria, um prêmio, enfim. Esses restaurantes, como são é difícil de reservar e eles são muito exclusivos, né? O restaurante é muito pequeno, eles aceitam basicamente 10 pessoas por jantar. São muito caros. Esse você reservou com muita antecedência? Tem que reservar com muita antecedência e não é simplesmente, tipo, entrar no Instagram e reservar. Você tem que ter um contato no Japão que faça as reservas. É tudo muito bem relacionado lá. Não é tipo, quero comer lá e eu vou comer lá. Não é tão simples assim. Esses são muito caros, assim, caro a ponto de, tipo, você ficar um pouco chocado com o valor. Se você sai desses restaurantes e vai para restaurantes normais, você come maravilhosamente bem, com um preço muito justo. Entendi. Então, e a gente se arrependeu, porque a gente reservou todos os restaurantes para todos os dias. E as pessoas nos falaram muito que Japão é uma viagem gastronômica, então você tinha que ir nesses restaurantes. E a gente se arrependeu um pouco. Mas esses restaurantes que vocês reservaram, vocês têm que pagar antes? Ou vocês podiam, tipo, biar e falar, não, hoje a gente não vai nesse restaurante que a gente reservou, vamos nesse X? Você não tinha que pagar antes, se eu não me engano. Alguns tiveram, mas não era a maioria. Mas você não pode cancelar, tipo, com um mês de antecedência. Não é no dia ou 48 horas, é, tipo, bastante antecedência. E como a gente nunca tinha ido, a gente não sabia como o Japão funcionava. Entendi. Então, a gente tava lá e assim, de verdade, a gente saía do hotel às 9 horas da manhã e a gente voltava 10h30, 11 horas da noite.
todos os dias. A gente não foi pro hotel um dia pra carregar celular, pra tomar banho, pra trocar de Mesmo roupa. assim, você quer voltar pro Japão? Voltaria porque... Então, aí lá é um lugar que ele foi me encantando com o tempo, assim. O mercado de second hand deles é bizarro, nunca vi parecido. É tipo assim, as ruas têm lojas e lojas disso. É uma coisa muito aquecida lá, a moda circular, né, que a gente fala aqui, e que aqui é muito novo, aqui tem muito preconceito ainda. Lá é tipo, a cada esquina uma loja. Que bom. Então o consumo é muito, muito intenso. E eles são educadérrimos, educadíssimos. O inglês deles é muito fragilizado, não por eles não saberem, mas porque eles não têm isso explicado pela nossa guia. O japonês, ele não tem muito jogo de cintura, ele funciona muito bem baseado nas regras, eles são muito regrados. Então tudo que sai um pouco da regra ou do normal ali, eles têm dificuldade O de... jeitinho brasileiro, então, Não pra funciona. eles não existe. Não existe. No vocabulário deles. Não existe. Então, assim, na hora que você fala o inglês e eles ou não sabem se expressar na resposta, ou eles não entendem muito o que você fala, eles travam. E aí tá o do japonês não saber falar inglês. Eles sabem falar inglês muito bem. A gramática deles é 100%. Mas eles não sabem se comunicar muito bem em inglês. Quando tá um farol lá aberto, fechado, pode estar nenhum carro, pode estar moscas. Tem 40 pessoas de cada lado da rua. Ninguém atravessa a rua. Mas tem muitos lugares que são assim. Ju, eu nunca vi isso. Eu já vi. Onde que eu vi isso? Em algum lugar na Europa. Você fica quase querendo empurrar a pessoa. Mas você Tipo, fica mesmo. migão, vamos lá. Eles não atravessam. A gente aqui, até quando tá fechado e não tem carro, a gente tá passando. Até quando tá aberto Exato. pro carro e não tem carro, a gente tá passando. Tipo, por exemplo, eles falam assim, a cozinha fecha às 9. Querem pedir mais alguma coisa? Não, não queremos pedir mais nada. Aí deu 9, sei lá, 10. A gente queria um chá. Não, a cozinha fechou. Mas é uma água quente. Exato. Pra gente é tipo, só uma água quente, coloca a folhinha lá ou sachê. Cozinha fechou. Aí você fica até... Porque aqui no Brasil, ou... acho que no mundo inteiro, né? O japonês, ele é um pouco mais... não sei se é restrito a palavra, mas assim, eles cumprem, né? Eles cumprem, exato. Aí eu assim, mas você não pode perguntar pro chefe? O chefe tava do meu lado. Aí ela, não. Eu fiquei assim. Aí eu, só perguntar pro chefe. Aí ela, tá bom. Aí ela foi perguntar pro chefe e voltou. E eu fiquei um pouco chocada. Eu falei, gente, mas o que custa a perguntar? São 9h10. Aí o Alexandre virou pra mim e falou assim, Moné, o que custa? Aqui, se deu 9 horas, ela falou que fechava às 9, eles nem tentam pedir. Entendeu? É que a gente realmente não tem respeito por regras. Falou que fechou. Então, assim, são coisas que... Sim. Dividir conta em 2 cartões, não existe. Tipo, que? Como? Tipo, eles ficavam em choque que a gente pedia pra dividir conta em 2 cartões. Ou um paga ou outro paga. Não tem essa, não tem essa. Então, nada que sai do script, pra eles, faz muito sentido, entendeu? Então, é uma cultura muito enraizada, assim. Que mais? Mas a gente fez uma viagem de mudança de destino muito distintas entre si. Então, não me cansou nada. Eu amei mais que tudo de ter feito essa viagem, 2 casais. Recomendo muito de fazer entre amigos. Bom, quando você voltar, qualquer coisa eu volto com você. Nossa, gente, eu voltaria todos os anos. Todos os anos. Alguém me falou, você cansou? Zero cansei, não cansei de nada. Então, você me inclui. Não, vou com certeza e faria uma viagem completamente diferente. Um outro ponto que eu acho Ou em importante. outra época também, né? Isso que eu ia falar agora. Um outro ponto cerejeiras. que eu acho importante ressaltar eu fui no inverno, onde é considerado as paisagens mais feias do Japão. E realmente não são as paisagens mais bonitas. Então, se eu voltasse pra lá, eu voltaria numa outra época. As cerejeiras, ela só dura 2 semanas do ano. Então, muitas vezes, quando as pessoas compram pra ir nas cerejeiras, elas erram o timing e elas não veem as cerejeiras. Então, é uma coisa muito, tipo, meio que sorte com destino, planejamento com sorte. Não necessariamente você comprar nas cerejeiras, você vai conseguir ver, e é a época mais cara do Japão. E aí eu comecei a ver umas paisagens no outono, por exemplo, é maravilhoso, tipo, que é mais final do ano, espero que eu esteja falando certo, mas que é mais final do ano, então eu voltaria numa outra época, sabe, pra ver um outro Japão, visualmente. Mas assim, eu amei, 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 amei. Eu acho difícil alguém não gostar do Japão. É um lugar que lhe agrada muitas pessoas. E a comida lá realmente é bizarra.
A gente comeu a melhor pizza do mundo, a gente comeu o melhor hambúrguer do mundo, a melhor carne do mundo, o melhor japonês do mundo. Lá tem tudo o melhor do mundo e é melhor do mundo mesmo. Tipo, eles são muito bons. Eu até postei um Reels agora no meu Instagram. Eles têm uma filosofia de que eles não fazem nada pra pôr na mesa que não vá valer a pena. Então, qualquer coisa que você for comer, em qualquer lugar, eles vão dar tudo de si, sabe? Então as comidas realmente, elas têm um negócio diferente. É muito bom. Nossa, falei tudo? Falou? Acho que falou, né? Faltou alguma informação do Japão? Mas agora É isso. É isso. Mas agora... E não, contem pra gente também, né? Como foi as férias de vocês, que vocês fizeram, quais são os planos desse ano. E Gi, conta pra gente também, agora que você tem o ultimato do seu casamento. Porque, né, no último episódio você falou, né, que a sua vontade era casar na África do Sul, mas que não estava 100% certo. Agora... No ano passado, quando a gente foi fazer a parte 2, e aí a Julia falou, meu, a gente tem que fazer a parte 2, né, pra contar como é que foi, você já voltou da África e tal, e eu falei, Ju, não fechei o contrato ainda, não quero fazer esse episódio, porque não é certeza. Tipo, na minha cabeça já era certeza, mas baseado em nada, porque não era certeza de nada, assim, só era uma consideração... Só tava manifestando. É, exato. E aí, o lugar que eu quero casar, ele não tinha... Eles só fazem casamento uma vez por mês. E já tinha a data preenchida no mês que eu queria. Eu não queria dezembro, porque eu já achava muito final de ano. E eu não queria antes, porque a época que menos chove é novembro. Então eu tava um pouco nessa aflição de se ia dar certo, se não ia dar certo. O timing da África é muito diferente do nosso. Aqui as coisas são mais rápidas, elas são mais práticas. Lá eles têm o tempo deles de resolver. Então a gente fica um pouco na mão. Você define além do uma fuso, coisa, né? Além do fuso. Mas assim, uma coisa tipo, Ju, o contrato tá aqui? Tá aqui. Até chegar o contrato em mim de volta um mês. Sabe? Então as coisas demoram lá. Sim. O processo deles é muito diferente do nosso. Então isso me deixava um pouco apreensiva. Mas assim, gente, graças a Deus deu certo. É o lugar dos meus sonhos. Eu espero que quando vocês forem ver, vocês gostem. É um lugar que eu gostei muito. Desde quando a minha assessora me mandou uma lista sobre os lugares possíveis de casamento. Foi o primeiro lugar que eu mandei pro Alexandre. Eu falei, é aqui. E a lista tinha mais de 30 lugares. E desde esse primeiro lugar até os outros 30, quando eu cheguei lá, visitei, sempre foi esse lugar. E aí, eu tava numa dúvida muito forte, né, de eu pegar assessora aqui, sendo que eu já tinha uma assessora lá. E eu recomendo cegamente em pegar assessora daqui. Mas pra fazer um casamento na África ou qualquer casamento fora do Brasil? O meu casamento é na África, né, então eu vou dar uma opinião mais embasada nisso. Mas, assim, você tem que pegar uma assessora local. Você tem que pegar uma assessora local. Pra quem tá casando fora, tá, gente? Eu tenho bastante amigos e amigas e conhecidos que hoje fazem casamento fora, casamento menores, mas fazem casamento fora, e pegam uma assessora local. E a minha dúvida era se eu pegasse assessora aqui. E eu decidi que sim, porque a assessora aqui, ela me ajuda no jeito brasileiro de fazer festa, na língua, né, literal mesmo de falar, e no que a gente tá acostumado a gostar de ambientes festivos. Então ela me ajudou com DJ, ela me ajudou com maquiagem e cabelo, eu já tinha. Mas tipo, os fornecedores que você fecha aqui, por exemplo, envio de convite, site, etc. Todas essas coisas você bota pra assessora te auxiliar, assessora daqui. Coisa que se fosse só lá de fora, você estaria sozinha. E o Alexandre, ele foi muito contra, né? Porque ele falou, meu, já estamos com uma assessora, não precisa. E eu bati um pouco no pé. Porque, assim, eu acho que raros são os casos onde o noivo é mais engajado do que a noiva no casamento, né? Uhum. Eu acho que são poucos. Então a noiva pega mais pra si, né, a resolução de problemas. Então eu sabia que muitas coisas ele não ia conseguir me ajudar. E eu precisava de uma ajuda. E a assessora, assim, ela é a maior resolvedora de problemas possíveis. Então se eu não tivesse a assessora daqui, eu teria muito problema. E agora, lógico, tem muitos BOs, mas são BOs resolvíveis, e sabe? E você falar com alguém na mesma língua que a sua, né? Muda muito. Muda muito. Tipo assim, hoje a gente fez um call, né? Eu, Alexandre, a assessora daqui com a assistente dela e minha assessora de lá com a assistente dela de lá. Várias coisas que eu já tinha falado pra minha assessora daqui, ela meio que traduzia, tipo, na síntese, sabe? Tipo, eu sabia o que eu queria e falava, não, pera, porque elas têm a mesma língua, em quesito de festas.
E eu tenho a mesma língua, né, no quesito português. Então, ela facilita, ela encurta caminho. Então, assim, eu acho que tem que ter a sua ajuda da onde você mora. E hoje, o que você tá achando, tipo assim, o mais difícil pra você organizar no casamento? Porque outro dia eu fui pra um jantar com alguns casais, e tinham 2 casais que também vão casar esse ano, e as 2 noivas, estavam reclamando da lista. Falaram, tipo assim, cara, a lista pra gente é, tipo assim, a pior parte de organizar. Então, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu ia até falar isso no meu TikTok, vou falar, mas vou falar aqui também. Uma coisa que eu percebi nesse meu processo todo com o Alexandre é você conseguir fazer o seu noivo se engajar do casamento junto com você. Isso faz muita diferença. Por que eu tô falando isso? Muitas amigas minhas falaram que a lista era a parte mais chata. Nossa, você vai surtar. Isso pra fazer, tá? Não é nem pra escolher as pessoas, pra fazer mesmo. Porque você anota nome por nome, telefone de cada pessoa e é chato, que você fica falando demora. E aí, os casais amigos, ela fazia a lista dela e ele fazia a lista dele e eles cruzavam informações. Sim. O que isso acarretava? 10 retrabalhos. Porque, por exemplo, eu colocava Júlia, parará, parará, telefone. Antônia, parará, parará, telefone. Ele coloca Júlia, pai da Júlia, mãe da Júlia, papagaio da Júlia. Homem é meio assim, entendeu? Homem não. E aí, você tem que ficar cruzando, você tem que refazer tudo que o cara Então fez. vocês sentaram os 2 juntos e fizeram juntos? Tudo. Então, um dia o Alexandre Tirando que é mais gostoso, né? Você tá com muito mais. E aí é uma coisa do tipo assim, Nossa, cara. isso é uma boa dica mesmo. Às vezes realmente a agenda não bate, às vezes o cara não quer fazer mesmo, mas tentar mostrar pra ele que é importante, vamos fazer, foca aqui um minutinho, a gente acaba isso e morreu esse assunto, e aí vocês conseguem fazer as coisas juntos, do que, tipo, cada um no seu canto, um casal de amigos o cara, meus... na verdade, vai ter que fazer de qualquer forma, né? Porque ele tem os convidados dele. Um casal de amigos meus, ela convidou os convidados, os convidados dele veio um mês depois, porque ele não fez. E ela surtou, ela ficou muito brava. Porque realmente a noiva não quer que seja convidado em momentos diferentes. Então, assim, façam juntos pra vocês terem alinhados. E aí, por exemplo, ela falava assim, amor, a gente colocou outra pessoa, ele sabia exatamente quem a gente colocou, eu sei exatamente quem a gente colocou do lado dele, porque a gente tava o tempo inteiro fazendo as coisas juntos. Então, não achei a lista tão chata. Assim, juro que longe disso. Sobre escolha de nomes. O nosso casamento tem um número específico de pessoas, eu não quero um casamento gigante. Então a gente convidou pessoas que, de certa forma, a gente queria lá. Ou é uma amizade muito longa, ou já foi muito importante, mas ainda amo muito e quero ainda, ou conheci agora e virou meu melhor amigo. Tipo, seja por motivo que fosse, são pessoas que eu quero que esteja lá por algum motivo. E a gente não convidou ninguém pra fazer média. Tipo assim, E isso é raro, né? Muito. Vocês conseguiram uma coisa que, assim, muita gente não consegue, principalmente por conta dos pais, porque normalmente os pais, né, estão... tô proporcionando esse casamento, então eu quero que vocês chamem fulano de tal. Quando você vê a lista tá gigante, você não conhece nem metade. O meu pai, ele... E que tudo bem, né? Desde que... Eu acho que assim, gente, desde que a noiva esteja feliz, tá tudo certo. Tipo, se fosse te incomodar muito, você ter um casamento gigantesco, você não faz. O meu pai, ele falou, olha, eu quero colocar meus convidados, ele colocou lá, convidados dele, que você também tem que respeitar, né? Meu pai tá dando, da minha parte, meu pai tá dando o casamento, então você tem que respeitar os convidados dele, na minha opinião. E aí hoje, ele virou pra mim e ele falou assim, convida ele, porque tinha uma pessoa perto e não tinha sido convidada. E eu fiquei muda, não convidei. E aí no carro eu falei, pai... Ele falou na frente do cara. Não, mas fez mímica. E eu fiquei muda, entendeu? E aí eu falei, pai, enquanto eu não souber as pessoas que você colocou, quem vai ou quem não vai, eu não vou incluir ninguém agora, eu preciso entender, porque convidados, deem resposta pros casais que vocês são chamados pros eventos, porque a gente fica muito no escuro. Você fica muito no escuro. As pessoas não fazem RSVP? Fazem, mas eu convidei há muito pouco tempo também, né? Foi pouco tempo então eu preciso entender qual que é a adesão para eu entender a quantidade de pessoas, porque você tem uma ideia de pessoas que você quer lá, você faz o convite e você faz uma projeção. Isso pode ser para mais, para menos, para ir exatamente igual, você não vai saber, até as pessoas começarem a confirmar ou não. Porque às vezes tem gente que já sabe que... Tem gente que, tipo assim, você não chamou e que chega pra você como se fosse fato que ia ser chamado. Várias não, exagerei. Algumas pessoas fizeram isso, mas antes de eu chamar, mas a pessoa não seria chamada. E aí... falou, então você chamou. E aí você repensa e realmente
cabe. Cara, outro dia... É estranho uma pessoa ter certeza que ela vai ser convidada pro seu casamento e ela não ser, entendeu? Se ela tem certeza, porque ela tem talvez esse elo Não a sei, ter Gi, esse porque ponto de às ter vezes, certeza. às vezes uma pessoa acha que você, como você é uma pessoa de muitas amizades, você quer fazer um casamento gigantesco. E é zero o seu Isso caso. sim, isso sim. O seu casamento é um casamento pequeno, sabe? Às vezes as pessoas não sabem. E aí, de fato, pra você ter um casamento pequeno, você tem que cortar aquelas pessoas que você é só colega, Sim. né? As pessoas não sabem o tamanho do casamento. Sim. Não, e também tem gente que acha uma coisa e é outra, mas a maioria acha que a relação... Alguém me fala, nesse mesmo jantar que eu tava falando, gente, se você tá na dúvida, coloca, porque depois você vai se arrepender. Fiquei com isso na cabeça, né? Um amigo meu também que casou no final do ano passado, ele falou, fiquei nessa de não coloco, não coloco. Ele falou, o que eu me arrependi de gente que eu queria ter chamado, fiquei nessa graça de ai não, me arrependi de todo mundo que eu não coloquei. Então eu acho que é uma coisa pra pensar com cuidado, né? Casamento é uma época muito importante e que quando a pessoa ela não é convidada talvez pro seu casamento, ela ali já é também um ponto de tipo, não sou tão importante pra aquela pessoa. Então, eu acho que é um lugar, é um momento de muitas amizades e talvez de algumas frustrações, inimizades, decepções. É um processo muito. Pra mim vai ser longo, né? Porque eu vou ficar noiva 1 ano e 3 meses. Mas que eu acho que você vai descobrindo várias coisas na etapa, até entre você e hoje meu noivo, né? Assim, a relação ela vai mudando nessa construção do casamento. É muito legal, tipo, você vai se surpreendendo ou não, tem gente que não, mas a relação ela vai se modificando nessa construção, porque vocês estão construindo um sonho de vocês Ai, dois. que demais, deve ser. E assim, tem gente que não quer fazer festa, né? Não tô falando que esse é o certo. Quem não quer fazer festa, realmente, pra quem não quer fazer festa, isso não importa. Mas eu queria. Então, isso faz muito sentido, assim, pra quem quer e tá vivendo esse momento. Vou passar minha lua de mel na África. Sempre quis passar minha lua de mel na África desde. Acho que eu tenho 29 anos. Acho que desde eu tenho 15 anos de idade eu quero passar minha lua de mel na África. Nunca tinha cogitado em casar na África, mas aí juntou tudo, né? Funcionou. Então eu vou continuar lá e vou viajar por lá. O que aconteceu um pouco com a minha lua de mel é que eu queria lugares específicos. Novembro não é a data certa. E aí, isso tava caindo por terra, eu tava mudando totalmente, até que um dia o Alexandre veio e falou assim, amor, é lá que você quer? Vamos pra lá. Vamos entender se esse destino funciona, se caso chover, e o destino que a gente vai funciona. Então, realmente, se não é época do lugar e o clima atrapalha a ponto de estragar a sua viagem, aí... Por exemplo, eu em Seychelles, né, que é uma ilha na África, eu fui numa época de chuva. E só choveu 2 dias. Deu certo, tipo... 100% certo. É um risco que você corre, e o lugar que a gente vai cabe correr o risco, então tá tudo bem, nós vamos mesmo pós-casamento. Quero falar uma coisa, eu não ia fazer lua de mel, né? A gente não ia fazer lua de mel pós-casamento, até que eu vi um vídeo da Laura do Bugras, que eu mandei pro Alexandre. A Laura foi uma convidada também nossa, que é muito legal, e ela falou uma coisa muito legal e eu quero compartilhar. Ela falou assim, eu queria ter ouvido esse conselho quando eu casei. Quando eu casei, a gente não teve como conseguir fazer a lua de mel logo após o casamento. Então, a gente fez a lua de mel 6 meses depois. Eu me arrependo disso, tá? Ela falou com as palavras dela, vou usar com as minhas palavras. Ela falou, eu me arrependo disso, porque quando o casal sai da festa, eles querem falar sobre a festa, sobre o que deu certo, o que não deu errado, comentar das pessoas, do que esperavam de uma coisa. Tá tudo meio fresco na cabeça ainda, tipo, né? O único assunto do casal, basicamente, é querer falar sobre isso. E aí, quando você sai do casamento e já volta pra sua rotina, isso acaba não sendo tanto o primeiro plano. E outra, eu acho que você passa tanto tempo organizando o casamento por um dia, que as pessoas falam que passa voando, que às vezes você quer prolongar esse sentimento também, que é logo depois do casamento, que você ainda tá vivendo aquilo, né? Exato. Ela falou, o casal pós-festa de casamento é o casal 6 meses pós-casamento é outro. Ela falou, minha viagem foi incrível, foi maravilhosa, tipo assim... Não mudaria nada. Mas não era o mesmo casal que tinha acabado de casar. E aí eu mandei na hora esse vídeo pro Alexandre, a gente não ia fazer a lua de mel logo após. E aí eu mandei pra ele na hora, eu falei assim, amor, vamos ficar pelo menos 2 dias lá em Cape Town ou em próprio Stellenbosch, só eu e você, sem ver ninguém. Sim. Só pra ficar eu e você. E aí ele falou assim, quer saber? Foda-se, vamos fazer nossa lua de mel mesmo. Clima aí, vamos arriscar. Exatamente, vamos fazer nossa lua de mel. E aí a gente tá felizão, decidido fazer a lua de mel, espero que dê certo. Está a lua de mel dos meus sonhos e passou a ser dos sonhos dele também, é realmente para onde a gente quer ir e agora tudo que está sendo
que precisaria ser resolvido no Brasil já foi resolvido. Eu sou prática e objetiva, então assim, as coisas elas, se eu não tenho dúvida, já Então, hoje o que tá pendente pra você? tudo que é da África. O que é tudo da África? Decoração, flor, comida, bebida, DJ. Não, então o que tem no Brasil? O que tem aqui? Maquiagem, fotógrafo. Maquiagem, fotógrafo, cabelo, vídeo, RSVP, convite, caixa de padrinhos, identidade visual, site e o DJ daqui. Entendi. E aí agora realmente é montar a festa. E aí eu preciso da parte de lá. E a gente tava falando sobre isso mais cedo, que eu acho legal você falar aqui pras pessoas também, porque tem muita gente que acha esse processo de organizar casamento muito estressante, né? E fica muito frustrado com muitas coisas. Realmente, é muita coisa que você precisa resolver e decidir. Como que você faz esse processo ser um pouco mais gostoso pro casal, sabe? Olha, ele não é gostoso várias horas. Várias horas ele é irritante, estressante e simplesmente na hora que você não quer resolver nada. Porque quem já casou vai entender o que eu tô falando. São mini coisas o tempo inteiro. Várias mini coisas. Então, você resolve uma mini coisa, outra mini coisa, agora outra mini coisa, outra mini coisa. Tipo uma coisa que você falou, tipo assim, cara, o que? Eu tenho que resolver isso e você não tinha ideia. Nossa, Ju, não parei pra pensar. É que você também não entrou na parte de decoração, né? Não. Porque dizem que a decoração é tipo assim, cara, você escolhe a cor da almofada. Você escolhe o tipo de almofada que vai na cadeira. Você escolhe o tipo de laço. Você escolhe literalmente todos os detalhes de que assim, nessa hora a galera dá uma pirada um pouco. Exato. Não entrei nessa etapa ainda. Eu tô com muita dificuldade. Tudo que eu preciso escolher que tem a ver com os meus convidados, eu fico tensa. Então, por exemplo, o que eu vou pôr no quarto dos hotéis é uma coisa que eu fico pensando muito. Como eu vou convidar os meus padrinhos, eu penso muito. Mais umas 3 coisas que eu não quero falar ainda, que são coisas específicas para as pessoas. Isso fica me matutando muito, sabe? A festa, eu quero que você chegue lá, beba, coma e se divirta, ponto. Agora, essas coisas do antes, do cuidado. Do cuidado, eu quero, tipo assim, eu penso com muita cautela. Então, isso tira um pouco o meu sono. Tipo, o que é que eu vou fazer aqui? E aí eu fico tentando achar soluções. Mas nada do tipo, até agora, nada do tipo assim, como assim eu tenho que resolver isso? Isso ainda não, tudo que eu teria que resolver é como eu imaginava. Mas, voltando só pra sua pergunta de como fazer o processo ser mais gostoso, eu acho que é lembrar o porquê que nós estamos fazendo isso. E o porquê que eu tô fazendo isso? Porque sempre foi o meu sonho casar com o amor da minha vida e fazer o casamento dos meus sonhos, né? Então, lembrar disso o tempo inteiro faz obrigatoriamente o processo ser mais leve. Eu não posso me estressar, isso aqui é o meu sonho. Então, às vezes, assim, você tá estressado, você fala, tá, dá um minuto aqui, daqui a pouco eu vejo. E aí, quando eu tô calma, eu volto a ver. Eu não me apresso em decidir nada. E isso me facilita. Entendi. Como eu tô com prazo, as coisas vão ser decididas no meu timing, no meu tempo. E enquanto eu não responder, ninguém tá me tipo, Giovana, ei, responde aqui. Então, assim, o casamento, como ele é baseado nas minhas decisões e no meu timing, ele é conforme a minha música, sabe? E olha que ela é uma pessoa ansiosa, né, Sou. gente? Então, se ela tá conseguindo, vocês conseguem também. Eu acho que entender isso, que as coisas... E entender que, assim, na sua cabeça, vai ser a única vez que você vai fazer isso na sua vida, né? A gente espera. Assim a gente espera. Então, Exato. De fato, tipo assim, é uma coisa que não vai acontecer. Então, estressou, cara, botou o celular do lado. Eu acho. Deixa eu voltar aqui, vai ser uma coisa que eu vou viver isso uma única vez. Então, I might, tipo, make the best out of it, né? E eu sou muito controladora. O Alexandre já falou essa frase pra mim diversas vezes. Você controla isso? Aí eu, não, para as crianças, pai e filho. Aí eu, não. Então deixa pra lá. Porque eu quero controlar as coisas. Então ele fica tentando lembrar. Isso você não vai controlar. Então não adianta se Exato. estressar. Então abre a mão, sabe? Não tem muito o que fazer e é isso. Então, gente, não vamos, né? Pra não me estender mais, pra vocês conseguirem ver esse vídeo do começo ao fim. E é isso. Qualquer coisa também que vocês tiverem de dúvida, como sempre, me mande. Mande pra Júlia, comenta mande pra aqui, nós. E aí a gente vem com mais atualizações nos próximos, né? A gente quer começar a contar mais. Vocês têm pedido muito isso pra gente. A gente contar um pouco mais da nossa vida. E é isso que a gente quer fazer aqui nos nossos episódios. Óbvio que trazer temas, né, relevantes que a gente gosta de abordar e discutir. Isso não vamos parar nunca. Nunca. Mas trazer também como é que tá a nossa semana, o que a gente tá fazendo além do podcast, enfim.
Desejem sorte pra gente. A Júlia tá namorando já há 5 meses? Sim. Linda. E que esse processo do noivado, tomara que dê certo. Desejem sorte pra mim também, tá bom, gente? Um beijo. E sejam muito bem-vindos à nossa 6ª temporada. Espero que vocês gostem. A gente ama vocês, né? Amamos vocês. Beijo. Beijo.